Olá, taurinas, taurinos também. Esse vídeo é mais para as mulheres, mas talvez se os taurinos quiserem assistir, tá tudo bem. Eu vou falar sobre o feminino, então isso aqui não é uma tiragem em si, é porque eu recebi um comentário e eu percebi que a pessoa ficou talvez irritada, né? Ela fez um questionamento na leitura sobre relacionamento, de amor, que eu falei sobre as pessoas se prepararem para um casamento, né? Muitos querem o casamento, mas não se preparam. E eu acabei falando, né, sobre, pô, se preparar para um casamento, não sabe nem passar, não sabe nem cozinhar e quer, né, um casamento. E aí a pessoa respondeu assim: como assim? Agora, para casar, tem que saber passar a roupa e cozinhar? Um monte de ponto de interrogação. Eu quero um marido e não um patrão. Eu, hein? Aí eu respondi para essa pessoa: é o mínimo que todos, entre parênteses, homens e mulheres, devemos saber. Cuidar de nós mesmos para depois cuidar de outro alguém, de um lar e dos filhos, para quem deseja ter. Casamento exige responsabilidades de adulto e não de adolescentes que acham que a vida e as relações são um eterno oba-oba. Tire o sexo do relacionamento e aí veja o que sobra no caso de quem não amadureceu. E desde quando cozinhar para o marido ou passar uma roupa é coisa de patrão? Adultos em um casamento fazem concessões e servem um ao outro. Por isso que eu falo, nos dias de hoje, né, as coisas se perderam muito. Vocês sabem desde sempre aqui, por mais que nem sempre eu fique falando isso nas leituras, eu só expresso a minha opinião quando cabe ali, que foi o caso dessa leitura. É, mas o mundo anda muito distorcido. Muitos de nós crescemos com o pai ausente ou a mãe ausente porque teve que trabalhar. Enfim, escolhas lá atrás, tá? Que a gente não tá para falar do que é certo ou do que é errado. Tudo aconteceu do jeito que tinha que ser. Mas muito daquilo que era a nutrição do feminino, e eu trouxe aqui a cartinha da mulher plena, eu vou ler para vocês, tá? Que representa essa lua cheia, o maternar, esse cuidado, esse nutrir. Por que que muitas mulheres hoje são guerreiras, são endurecidas, olham para o parceiro e acham o cúmulo fazer um jantar para o parceiro, esperar o marido chegar do serviço, dar um beijo, um abraço e recebê-lo com entusiasmo, ao invés de sair jogando um monte de coisas na cabeça do marido, né? Homens e mulheres são extremamente diferentes. O homem é extremamente mais racional, ele é mais simples. Agradar um homem é mais simples. Só que essas mulheres guerreiras, né, elas acabaram criando homens imaturos, porque elas não se dedicavam aos seus parceiros, porque achavam o cúmulo, isso afastou, né, a relação, comprometeu a relação, e não que a culpa seja só da mulher, mas mulheres com o coração enrijecido fazem más escolhas. E isso vai gerar uma quebra nesse vínculo que nunca nem chegou a ser profundo realmente. Mulheres cheias da lua, né, cheias de si, do seu feminino, elas conseguem, com muito carinho, com muito cuidado, com muita empatia, com muita paciência, aprofundarem a relação e trazerem esse parceiro para si. Entende? Só que o mundo hoje prega o ao contrário, prega a destruição da família, que a mulher tem que ser super empoderada, e aí virou o quê? Uma competição com os homens, porque mulheres e homens têm direitos iguais. Claro, agora vai ver se a mulher ela quer realmente lá fazer às vezes o serviço de um homem. Eu sei que as mulheres conseguem, né, fazer muitas coisas, mas, e os homens também, né? Existem muitos homens, inclusive, que são pais solteiros e cuidam dos seus filhos, porque foi a mulher que abandonou. Mas toda essa trajetória das relações, né, e da base familiar, ela foi se perdendo justamente porque começou a haver essa guerra entre os sexos, entre as pessoas. E aqui eu não estou falando de gênero, né, porque, claro, estamos falando sim de uma, nesse contexto do casamento com os filhos, de relacionamentos heterossexuais, mas até no relacionamento homossexual,
vai existir a potência mais feminina e a potência mais masculina, e aí isso vai depender psicologicamente de como a pessoa ela se vê. Então, se a pessoa ela se reconhece, por exemplo, uma mulher que se reconhece como homem, então a ânima dela nela vai a ânima que ela precisa desenvolver, fazer o casamento alquímico. Por mais que ela seja mulher, esteja dado no corpo dela, é como a pessoa se reconhece, aquela personalidade, aquilo que ela desenvolveu conforme ela foi se entendendo como. Assim como os homens, né, os homossexuais que se veem como feminino, então o oposto, né? Eles vão se portar ou ter essa mesma conduta como de uma mulher mesmo, então é a sombra do masculino que eles precisam trabalhar, né? O ânimos. E aí, nesse contexto, um relacionamento saudável existe nutrição, amadurecimento, como eu falei ali. Tire o sexo da relação e veja o que sobra. Cadê a parceria? Cadê um servir ao outro? Quando o outro ficar doente, seu parceiro, sua parceira ficar doente, o, o que que você vai fazer? Em alguns momentos, sim, um vai ter que ser mãe do outro, ou pai do outro, você entende? Porque agora são os dois. Esse negócio que a sociedade nos prega de óbvio, se uma relação não tá fluindo, não tá dando certo, vocês entendem esse, como que se diz? Essa triagem já deveria ser feita lá no namoro, mas as pessoas no namoro só querem saber do quê? Tchaca, tchaca na buchaca. Elas não observam o que precisa ser observado, os comportamentos, os ideais, se a pessoa ela cumpre com aquilo que ela fala, como que ela se comporta, se vocês estão caminhando para o mesmo rumo. Não, as pessoas deixam para ver isso depois que elas casam. Aí elas casam, não conseguem conviver o quê? Um mês, 2 meses junto. Quantos são os casamentos que não duram nem isso? Ou ficam um ano no máximo juntos e se separam, entende? Ou tantas e tantas traições. Por quê? Porque o coração do ser humano está endurecido, e principalmente o das mulheres. Eu não posso passar pano para nós, mulheres, porque o que mais se fala hoje é sobre a cura do feminino, e muito quando se traz até a respeito do sagrado masculino, é sobre respeitar esse sagrado. E a gente não está falando aqui de patriarcado ou de matriarcado, mas sobre cada um poder entender dentro de si qual é a contribuição. O masculino é a ação, é o externo, é o fazer, é o acontecer. A mulher, ela é cíclica, o feminino é cíclico, é a lua cheia de si. Então vai ter um momento que ela está minguando, que ela tem que aprender a lidar, que ela quer ficar mais quietinha, aprender a lidar com as emoções. E vai ter um momento que daí ela começa a se preencher de novo, volta aquela vitalidade, aquele momento que a mulher está fértil, né? Então, volta esse a libido aflora, então chega esse momento da mulher plena, do dar vida, a nutrição, eu quero transbordar, eu quero compartilhar. A gente não vê mais isso. Aí a gente vê comentários do tipo, ai, se eu lavar, passar, se eu cozinhar para o meu marido, ele vai ser o meu patrão. Mas as mulheres querem um homem provedor, as mulheres querem um homem que ganhe bem, talvez um homem que tenha carro, um homem que não traia, um homem que seja fiel. Querem exigências de milhares de coisas. Mas na hora de servir o parceiro, e eu não estou falando que o homem não tem que passar, não tem que cozinhar, e vai da concessão que se faz. Acho que todo ser humano que teve, ou pelo menos deveria ter tido base de pai e mãe, ou pelo menos nesse caso estamos falando do feminino, a base da mãe, de ensinar a cozinhar, a passar, a estar pelo menos bem vestido, bem alinhadinho, bem vestido, que eu digo, não tô falando de roupa de marca, nada disso. É estar pelo menos apresentável, sabe? Tomar um banho. É o mínimo que a gente espera do ser humano, né? Vocês que moram sozinhos, com certeza vocês lavam a roupa de vocês, né? Vocês trabalham, vocês pagam as contas de vocês, a não ser que vocês vivam numa eterna adolescência, ainda que morem sozinhos, depende do dinheiro dos pais, né? Agora, a gente está falando aqui de relacionamento, de casamento. É sobre o quanto a gente se lapida para essa relação, para aquilo que a gente deseja. Por isso que eu até na leitura eu falei, né, que foi o que saiu na leitura, você tá buscando o quê? É um namorico só para furunfar e preencher os seus buracos vazios, para dizer que não tá sozinho, sozinha? Ou você tá pensando a longo prazo? Você tá pensando em casamento? Porque o casamento vai exigir responsabilidades. É comprar a casa juntos, é construir uma vida juntos, talvez trabalharem, desenvolver empresa, coisas juntos, os filhos, para quem quer ter filhos, entende? Mesmo que não queira, e se acontece de vir, né? E se Papai do Céu envia filhos para vocês? E aí? O quanto a mulher, ela tem boas palavras ao masculino?
a receber este homem. Independente, como eu disse, de você ser homossexual ou não, mas você é o feminino, o quanto você ativa o masculino no seu homem para que ele entre nesse estado de contemplação que dentro da psique humana, né, chega no eu não lembro, acho que é o terceiro estágio, se eu não me engano, da ânima, que é quando o homem entra em devoção à mulher, né? Que é como a Bíblia até mesmo fala, né? Que o homem morreria pela mulher e a mulher pelo homem, enfim, né? Na questão de Jesus, dar a vida pela igreja. É muito simbólico, vocês entendem? A gente não está falando aqui de uma questão moral que tem que ser assim. Mas se você é a pessoa que sempre é guerreira e que acha o cúmulo você servir o seu parceiro, você está se relacionando para quê? Aí cada um se serve, cada um por si. Vocês estão juntos para quê? Se é tudo individual, é o individualismo. Relacionamento não é individualismo, é uma parceria, são duas pessoas unidas juntas, agora para construir algo juntas. E sim, precisa ter concessões, precisa. De nutrição, de ajuda. E aqui eu tô falando, né? Eu abri esse vídeo para a gente poder falar assim do feminino. Então aqui temos a mulher plena. E eu vou ler para vocês porque a mulher aqui ela vai falar da mulher que cresce, a mulher plena e a mulher que mingua, né? Porque tá falando das fases da lua representando esse feminino, tá? Então vamos pegar só a mulher plena que esse quesito mais da nutrição. Traz o arquétipo da lua cheia, a mãe, a doadora de vida. Lembre-se que para você estar vivo, para você estar viva, você teve que o quê? Receber a vida. Se a sua mãe te teve, né? Ela passou pelo estado da gestação. Então, independente do que aconteceu, independente se houve rejeição, seja lá o que for, você está aqui, você está vivo, você está viva. Papai do céu, algo aconteceu que queria você, você é muito importante, tá? Então, foi te dado a graça da vida. A senhora, dona de seu corpo e do seu prazer. A plenitude empresta significado ao plenilúnio. Plenilúnio. Ou seja, quando a lua está plena de si mesma. É quando a mulher ela não está vazia, ela está tão cheia de si, ela está tão feliz, ela ela tá feliz por ser quem se é, ela só é. Então ela transborda, ela tá tão cheia, cheia de Deus, cheia, né, do espiritual, cheia de amor, cheia de graça, cheia de beleza. Ela tá em estado contemplativo da vida, de si mesma, de suas qualidades, da sua gentileza, das suas virtudes. Ela transborda, entende? Em sua circunferência completa, nada lhe falta. A lua cheia, porque daí quando nada falta, não, essa mulher plena aqui, ela não é controladora nesse estado. Por isso que eu trouxe essa parte aqui da mulher plena. Ela não é controladora, ela não é mandona, ela não é chata, ela não fica criticando, ela não fica apontando o erro. Ela, Deus me livre, eu servir o meu marido, eu botar um prato de comida para o meu marido na mesa. Imagina, ele não é um bebezinho, ele não é uma criança, ele pode se servir. E assim vai se destruindo o relacionamento. Depois não sabe o que que é traído, traído, porque que o relacionamento não dura. E assim vai. Thalita, não quer dizer que o outro não tem que fazer a parte dele, mas é claro que tem. Relacionamento é uma parceria, é uma via de mão dupla. Nós estamos falando aqui do feminino neste momento, tá? Que tem gente que às vezes gosta de. É aquilo que dói, sabe? A pessoa ela escuta numa leitura aquilo que bate bem na dor dela, na sombra dela, e aí ela parece um bicho manifestado, né? A lua cheia carrega os poderes da mulher que nutre um feminino saudável, repleto de si. É uma mulher que nutre, que entrega, que transborda, sabe se posicionar, sabe ser forte e firme, mas ela nutre o seu casamento. Afinal, foi ela que escolheu aquele parceiro, né? A lua cheia carrega os poderes da mulher que nutre, protege e ama de maneira incondicional. Eu não estou aqui para falar de religião, de Bíblia, de nada disso. Vocês sabem que a minha visão ela é muito mais universalista. Mas eu não tenho como deixar de falar da mulher de Provérbios 31, né? Que é a mulher que ela ama incondicionalmente.
Ela olha para a mazela, para o defeito do outro, em vez dela ficar apontando o erro, dela ficar criticando, que sabe que aquilo ali não vai levar a nada, só vai tornar o estado daquele masculino pior, porque é um saco você ficar escutando acusação a todo momento e crítica a todo momento, isso também vai corrompendo. Essa mulher, ela usa da sabedoria para nutrir com amor e ela espera o momento certo desse masculino fazer um ato positivo e ela validá-lo. Então ela é sábia, ao invés dela criticar qualquer ato que ele faça, ela valida os pontos positivos, entende? Ela é a portadora da fertilidade. Então, a mulher, por isso que fala, né, até na Bíblia, que a mulher sábia, eu não tenho certeza se é isso que fala essas palavras, mas eu acho que a mulher sábia é a coroa de seu marido, a mulher virtuosa é a coroa de seu marido, porque é justamente isso. Porque ela tem sabedoria, as pessoas têm prazer de estar ao lado dela, as pessoas ela não é uma pessoa que ela fica atacando, atacando a todo momento. Ela é uma pessoa que ela é uma boa orientadora. Ela é uma pessoa que traz sim consciência, mas ela sabe a hora certa, sabe? Ela se expõe em momentos necessários, mas ela não é uma pessoa que se expõe gratuitamente a troco de nada ou simplesmente por ter se sentido atacada porque bateu na sombra, entende? E eu digo, as pessoas estão precisando amadurecer. Eu atendo muitas pessoas, né, acima de 30 anos, de várias idades, mas assim, muitas ali, vamos supor, entre os seus 30 até seus 50 anos. E a maioria está presa num emocional infantil, nesse coração endurecido, enrijecido, que acha que o mundo lhe deve, mas não querem fazer nada, sabe? E em prol, tudo é para si, é tudo sobre si, é nesse lugar egoísta. E até o amor, né? A graça da vida não dependeu de nós, nosso nome não foi a gente que escolheu. E aí a gente, né? O mundo quer nos apresentar, não, tudo tem que ser primeiro para si, é sobre si. Não, não é assim que funciona, né? Enfim. Podemos ser, podendo ser representada grávida ou com muitos seios, pois é a deusa da abundância, da exuberância, da prosperidade. A pessoa próspera, ela não acha que falta. Jamais que uma pessoa próspera vai se sentir mal por lavar a roupa do seu parceiro, por fazer um prato de jantar para a família, sobrenutrir a casa, limpar a casa ou receber o seu marido. No mínimo bem apresentável, cheirosinha, enfim, né? É interessante perceber que são muitos os filhos psíquicos e humanos que uma mulher pode gerar ao longo da vida. A dedicação à arte, à poesia, à escrita, ao artesanato são exemplos desses filhos psíquicos que cada mulher pode gerar, né? A mulher representa, né, no tarô a energia, né, nós temos o primeiro feminino, né, que a gente está falando do inconsciente, que seria a Papis, e depois a gente tem a primeira mulher mesmo, que seria a Imperatriz, né, que representa a Grande Mãe. E que ela representa a criatividade, a abundância, a prosperidade, o gestar filhos, né, a gravidez. Esse deve ser um trabalho sobre o qual a mulher se dedique e que seja realmente apaixonada, que estabeleça um propósito de vida. Então, como diz, né, no catolicismo, para quem já estudou, né, ou fez catequese, algo assim, por isso que se fala, o matrimônio é uma vocação, porque nem todo mundo quer se lapidar, nem todo mundo está preparado a passar pelos processos de maturidade que exige o casamento, né? Que estabeleça um propósito de vida. Tudo que pode ser gerado por uma mulher ao longo da vida é também seu filho, né? Que ela pode gerar esse tanto filho físico, né? Que vem aí do ato sexual, mas a gente está falando de energia da libido criacional, que você pode criar tudo. E lembrando, né? A mulher insensata derruba, né? Destrói o seu lar. Então, a mulher, né? Se a gente pegar até a imperatriz.
A imperatriz, ela tem todo esse lado nutritivo, todo esse lado acolhedor, esse lado da mulher plena, mas ela na sombra é a controladora, é a mulher que derruba assim a sua casa, ela é crítica, ela vai estar atrelada também, tanto o imperador sozinho quanto a imperatriz sozinho, dependendo do contexto, as traições, a triangulação. Então é aquela mulher que coloca ou o pai, né, ou o homem também, mas enfim, vou falar, estamos falando da mulher, coloca os filhos entre ela e o relacionamento, né? E aí não existe mais tesão, aquilo vai se perdendo, ela vira só mãe, o homem perde o tesão por ela, né? Ela começa a criticar outras mulheres, ela entra num estado de competição, ela sai totalmente da essência do ser, né? A mulher, nessa fase, vivencia a fertilidade de todas as suas formas. Ela é capaz de conhecer, de conceber, de gestar e de parir seus rebentos e alimentá-los a partir do próprio corpo. Sua sexualidade é igualmente exuberante, pois a mulher está plena de sua força vital. Aqui a gente já pode trazer o arquétipo da. O arquétipo não, né? No caso, a mitologia, né? Da Afrodite, né, que nasce nua das águas, daquele emocional, limpa de julgamentos, ela é vulnerável, ela está plena de si, e ela não está se preocupando com o que os outros vão pensar, ela está ali para nutrir, ela está ali para amar, ela, né, passa por todo o processo psíquico, né, no mito, para amadurecer, ela vai aprender lá com Ares a enfrentar, né, a deixar de ser tão frágil, iludida, né? Sair das ilusões. E daí ela aprende a força com Ares, né? O deus da guerra, representando Marte, né? A energia sexual é a síntese da energia vital, né? A gente está falando da libido, energia da criação. Nascemos da energia sexual. Segundo uma concepção holística, a energia sexual tem a sua sede na base da coluna, que ele vai falar da Kundalini, né? É chamada Kundalini, que representa o poder do desejo puro, a energia da alma e da consciência, né? Aquela força que vem das entranhas e que faz a gente se pôr em movimentos quando a gente tem um propósito, né? Então a gente vai gestando às vezes uma ideia e ganhando força até que a gente pega e coloca em prática, né? A gente põe em ação. Então, uma mulher plena, ela já fez o casamento alquímico com o seu ânimos, porque o ânimos na mulher é aquela energia, né? O amante, aquele masculino dentro da mulher, que é crítico, então é autocrítica. E uma mulher, quando ela não entende essa voz, esse lado dela, essa sombra dela, ela atrai um parceiro. E esse ânimos destrói a relação, assim como se o homem tiver uma ânima, né, desavorçada, também vai destruir as relações, né, porque a pessoa não consegue discernir o que que é dela, o que que é do outro, ter sabedoria, ela se autocritica, então ela enxerga esses, vamos supor, defeitos no outro, né. E outra coisa, né, a pessoa que ela acha que ela não deve fazer pelo outro, por exemplo, no matrimônio, né, é, ela tá numa energia de soberba. Porque eu vou fazer pro outro? Tipo, quem ele acha ou quem ela acha que é para mim fazer alguma coisa para essa pessoa? Pô, você escolheu, tá dentro dessa relação. Às vezes a pessoa pode ter tido uma semana horrível, essa pessoa pode, às vezes, ter, sei lá, feito alguma coisa que você não gostou, pediu, sei lá, vamos supor, você pediu para essa pessoa ir no cinema com você, ou fazer alguma coisa, essa pessoa esqueceu, estava atribulada por conta do serviço. Aí você vai guardando pequenas maguinhas de coisas ali. E você vai descontando na pessoa, isso vai destruindo a relação, inclusive você vai se autodestruindo com isso, entende? Quando, pô, essa é a pergunta, né? Estão juntos para quê? Para se destruir? Só para não ficar sozinhos? Enfim. E esse lugar, né, de não querer fazer é imaturidade. É extremamente imaturo. É não querer fazer pelo outro porque acha que o outro lhe deve algo quando não te deve nada. Você escolheu estar nessa relação. Então, é o quanto eu posso contribuir enquanto eu estiver nessa relação, né? Porque aqui eu não vou entrar no mérito nem no contexto de casamentos dentro da religião que para durar para a vida inteira, porque eu acho que se você está numa questão abusiva, uma questão tóxica,
Não faz sentido ficar nisso, né? Agora, a gente está falando aqui de relações que, poxa, elas podem já começar com a sabedoria, da forma certa. Às vezes é um desajuste, alguma coisa ali que não vale a pena você jogar anos de relacionamento por causa, às vezes, de um deslize, de alguma briga que acumulou um pouquinho de mágoa. Entende? Tem coisas que dá para realinhar, né? Mas daí cada um sabe do seu relacionamento, né? Fazendo um paralelo com a psicanálise, e o que Freud chama de libido, ou seja, uma suposta energia psíquica que impulsiona a vida, né? Que foi o que eu falei, vem aquele impulso e a gente vai lá e age, faz as coisas acontecerem. Se a carta da mulher plena surgiu para você, ela questiona a forma como você lida com o poder, com a força e com a tua potência. Então, aqui, né, voltando para o comentário, a tua força, o teu poder, a tua potência é em simplesmente achar que o outro é um patrão e ficar criticando e eu não vou fazer? Ou, se você quer um parceiro, existem então concessões. Eu quero um parceiro, é parceria. Então, eu gosto disso, ele gosta daquilo. O que que a gente não abre mão, o que que a gente abre mão, o que que um pode fazer pelo outro. Ó, hoje eu vou trabalhar até mais tarde, então você pode fazer a janta. No outro dia a gente troca, e assim por diante. Thalita, não gosto de lavar roupa, eu prefiro cozinhar. Então, se ele lavar roupa, né, eu fico com a parte de cozinhar. E assim por diante. Você entende? É um ajudar o outro. E tudo bem. Ai, eu não sei cozinhar, eu não sei lavar, eu não sei. Mas se você tem tempo ocioso, você pode ir aprendendo a fazer isso, né? E se você não sabe fazer, tá tudo bem. Encontre então uma pessoa, espero que você encontre uma pessoa que tenha paciência e que um ensine o outro, um ajude o outro, ou então prosperem no nível que vocês possam pagar alguém para fazer esse serviço para vocês. Mas no caso de filhos, poxa, quantas vezes, ou vocês que estão aqui, é, pô, tiveram dores emocionais, questões, ou ficaram com a vida tão travada por conta de coisas lá da infância de vocês, por conta de pai, de mãe ausente, coisas que vocês não aprenderam, tiveram que ir para a vida, bater a cabeça, aprenderem sozinhos, se sentiram desamparados, né, raiz de rejeição, abandono, humilhação e por aí vai. Então, o mínimo que eu acho que, então, se eu não aprendi, é eu desenvolver isso, porque no caso de eu gerar filhos, que eu possa estar presente com os meus filhos para ensiná-los, para a gente ter um tempo de parceria junto, cozinhar junto. Se eu tiver uma filha, eu ensinar minha filha a fazer, sei lá, biscoitinho de Natal. Você entende? É criar momentos juntos, memórias juntos nas coisas simples da vida. Mas a vida e esse monte de pregação, de cagação de regra da internet e feminismo e é patriarcado e matriarcado e tem que ser assim, tem que ser assado, foi destruindo a essência do ser, tanto do ser feminino quanto do ser masculino. Ai, Thalita, não existem regras. Gente, existem papéis sociais, e eu não estou falando só da sociedade em si. Existe na nossa própria energia. É impossível dizer que uma mulher será como um homem, uma vez que ela tem o ciclo menstrual, uma vez que ela é cíclica. As nossas emoções são diferentes. Por mais que pessoas, né, tratem questão hormonal, ou enfim, a transição de sexo e tudo mais, ainda assim, a pessoa não chega na essência daquele ser. Aí a gente entra pro lado psicológico, porque daí a pessoa ela vai ter os comportamentos em si, daí tem a ver com como ela se identifica. Aí é outro Paranauê. Eu tô falando agora do corpo físico, tá? De como as nossas emoções e como nós agimos e reagimos pautados naquilo que está dentro de nós, nesse processo químico mesmo, tá? Biológico do corpo. Continuando aqui. Com a força e com tua potência. Então, aprenda a usar essa força para o bem daquilo que você quer que dure a longo prazo. Agora, se você não quer que a sua relação dure, use então essa força no lugar de sombra, né? Sendo a mulher dura, sendo a mulher que não é gentil, sendo a mulher que é crítica, enfim, e que acha que o outro não merece os teus cuidados. Talvez você esteja passando por uma situação desafiante. E nesse caso, é convidada a acessar poderes interiores que talvez não conhecia. O maior medo, acho que, do feminino endurecido, ou que não teve, né, a proteção em si do pai, ou enfim, essa presença também do feminino, né, da própria mãe,
É, é esse lugar aqui de não se conhecer. Como diz aqui, ó. Considere essa uma oportunidade de crescimento e fortalecimento. Calma aí que eu perdi aqui, ó. Nesse caso, é convidada a acessar poderes interiores que talvez nem conhecia. O maior poder do feminino é a vulnerabilidade. E a mulher guerreira, a mulher ferida, ela colocou tantas cascas, armaduras, que ela não consegue ser vulnerável. Ela morre de medo de ser vulnerável. E nisso ela sabota as relações. Tudo que ela queria dizer é o quanto eu gosto de você. E ao invés de fazer isso, ela pega e fala, ai, se virar e você nem gosta, ou enfim, ou ela critica, ou ela tenta controlar, mas ela não consegue expressar as emoções. Ela não consegue falar o quanto ela se sente bem, ela não consegue falar um obrigado, ela não consegue deixar um homem, às vezes, pagar a conta ou ela dizer um obrigado por isso. Ela se sente. Depende, né? Claro, depende do quão esse feminino está ferido, mas tem mulheres que se sentem oprimidas por um homem pagar a conta, porque logo elas ativam o gatilho de que se o homem pagou a conta, esse homem só quer tchá-tchá-tchá com ela e ela seria obrigada a dormir com ele. Então ela já cria um monte de resistências, entende? Aquele encontro que era para ser super agradável se torna, no final, um bicho de sete cabeças na mente desse feminino ou até mesmo do masculino, né? Não é o caso aqui, mas. Onde estou? A mulher plena também desafia a olhar para sua satisfação sexual no momento. Isso tem muito a ver com a Afrodite. A mulher que ela não é apaziguada com esse estado da psique, né, com esse arquétipo da Afrodite dentro de si, ela não tem prazer sexual. Então ela aprende muitas vezes pela performance a fazer o que o outro quer na cama para ela poder segurar o homem, mas ela ter prazer realmente, talvez ela nem saiba o que que é isso. Enfim, não vou entrar nesse contexto aqui da parte sexual, porque ele é bem mais profundo, né? A gente está aqui num vídeo no YouTube aberto, mas aqui tem correlações bem mais profundas com a mulher se ver plena em si, na sua sexualidade, no seu próprio prazer, no seu próprio corpo, a sua própria pele, a aceitação, tá? Ela desafia. Calma aí. A mulher plena também desafia a olhar para a sua satisfação sexual no momento. Ela desafia, mas também é generosa em seu ensinamento, em seus ensinamentos e amor. Ela te convida a entrar em contato com a tua feminilidade, com a sensualidade generosa da lua cheia. Meu povo, esse é um texto desse livro aqui do Oráculo das Mulheres Selvagens, né? Então a gente está falando de um contexto psicológico, né? Trabalhando a parte de psicanálise, desse arquétipo da lua cheia, da mulher que gesta, do feminino pleno em si, da completude, da mulher que ela simplesmente é e ela é feliz nesse estado de ser. Porque quando a mulher que ela acha, que ela critica tudo, que tudo tá errado, e que servir o outro é errado, a mulher que ela não gosta de ser gentil, que ela não gosta de estar e servir e o ser na própria natureza, é porque ela tá muito desconectada dela, né? Ela não tá conectada com o âmbito espiritual, porque a espiritualidade no feminino, eu indico para quem faz terapia comigo, se tiver gente aqui também que já veio até tirar tarô, mulheres, vocês sabem, eu já indiquei para algumas aqui até do canal, que veio tirar tarô comigo, o filme Sob o Sol da Toscana. Tem uma parte no filme, ele é todo simbólico esse filme, né? No começo lá do filme já tem a torneira da casa caindo água, falando ali do pingo, né? As emoções. Depois enfim, eu não vou contar aqui, tá? O filme vocês têm que assistir, mas ele é todo simbólico. Depois procurem, depois que vocês assistirem esse filme, procurem a simbologia, o que está por detrás do filme no contexto de psicanálise, ou enfim, procurem mais ou menos nesse contexto, né? O que está por detrás do filme Sob o Sol da Toscana, escreve lá psicologia, psicanálise, que tem gente que faz vários relatos sobre isso na internet. Mas tem uma parte no filme que ela tá em contato com esse feminino dela na casa e de repente ela tem um encontro com Nossa Senhora. Eu não lembro se é Nossa Senhora, mas é uma santa, eu acho que é Nossa Senhora. E ali ela entra num estado de êxtase que no filme aquilo ali simboliza essa conexão com o espiritual dela, que é quando ela olha, que ela sente, eu sou mulher.
Entende? A minha intuição, ela começa a se reconectar com ela, né? Por isso que a gente fala reconexão com o feminino. Então ela começa, ela ainda não vai estar cheia, mas ali ela começa a se preencher de si para essa lua gestar. É muito legal, assistam esse filme, vocês que são mulheres, né? E depois façam uma análise, assistam com um olhar mais simbólico, né? Porque ali representa muito essa jornada dela, sair daquele lugar mais petrificado, coração duro, aquela mulher que, né, critica os homens, enfim, e ela vai passando por todo um processo para chegar no final do filme, e aí vocês assistam que vocês vão entender, tá? Mas aqui a gente está falando de fato aqui dessa nutrição, de se preencher de si. Então, a mulher que ela tá vazia, né? A mulher que ela é durona, a carlona, a sidão, a mulher crítica, a mulher que acha o cúmulo fazer alguma coisa para o outro, é porque o outro não é meu chefe ou coisa assim. É a mulher que ela tá mais distante o possível desse feminino, dessa nutrição. Ela não se apaziguou com ânimos, com a sombra do masculino dentro dela. Então, ela ainda reage porque ele faltou algo lá na infância, ou julga que os homens não são bons protetores, que os homens não prestam. Enfim, daí todos esses N's de acusações aos homens e que provavelmente vai fazer reflexo lá paterno, sabe? Enfim, meus amores, eu só quis gravar esse vídeo porque esse comentário me chamou a atenção. E já faz um tempo que eu queria trazer algo aqui sobre o feminino. Vira e mexe, vocês mandam mensagem lá no direct do Instagram para mim, ou pessoas que vêm, geralmente mulheres principalmente, aliás, mulheres e homens, né, me procuram para falar sobre vida sentimental. É mais raro as pessoas que procuram para tirar tarô a respeito da vida profissional, embora tenha, mas geralmente vem mais com contexto emocional. E eu espero que esse vídeo possa ter ajudado de alguma forma você que é mulher a refletir, a pensar um pouquinho e começar a se apaziguar de novo com o seu feminino, com a sua nutrição e com o se ver como uma pessoa que só no ser, estar conectada consigo mesma, o quanto é lindo esse feminino que transborda. E como eu disse, eu não estou falando de ser inocente e de ser fragilzinha, mas de ser vulnerável. É, sim, saber. A mulher só pode, uma mulher, presta atenção, uma mulher, ela só pode ser plena e vulnerável uma vez que ela se apazigua com o seu ânimo, que esse lado inconsciente masculino dela, porque ela domou os seus instintos, ela sabe o que que é bom para ela, o que não é. Então, ela não sai se entregando ou já faz um pré-julgamento do eu não vou cozinhar para o meu parceiro porque já está julgando que aquele homem não é bom. Eu nem sei se essa pessoa tem um parceiro ou não, mas enfim, você entende? Então, obviamente, você como mulher quando você está conectada consigo, você vai fazer uma boa escolha, porque você está visando, opa, eu sou a mulher, eu sou o sexo frágil, digamos assim. Então, o homem, ele está fértil o tempo todo. Nós, além de termos período da gestação, né, não estamos fértil o tempo todo. Nós, se caso engravidarmos, nós é que vamos ficar com a criança 9 meses em nossa barriga, nós vamos passar por todas as dores e tudo mais. E caso você tenha escolhido um homem mau, né, um homem que não é bom, esse homem pode ir embora e você ficar com a criança e ser mãe solo, enfim. Então, a mulher que ela está plena de si, ela pensa, ela não vai fazer uma má escolha. É aquela mulher que não fica tomando atitude nesse contexto, né, de relacionamento. Ela espera esse homem tomar as atitudes, esse homem vir atrás, esse homem realmente mostrar que quer ela. Sabe aquele filme lá, Diário de uma Paixão, que é do livro do Nicholas Sparks? Tem um filme, né? E ali o cara vai atrás dela e mostra o quanto que é ela. Eu não vou lembrar o nome dos personagens, mas a mulher é, ela, ela é sábia, ela precisa saber fazer boas escolhas. Só que o que que acontece? O medo de ficar sozinha, ou escolher parceiros mais fracos para que você possa mandar por conta da tua insegurança. Aí não deixa, né, o homem se movimentar, porque você acha que ele nunca vai fazer o que é certo. A mulher que ela faz uma boa escolha, que ela confia no parceiro dela e ela tá apaziguada com o seu ânimo, ela relaxa, ela deixa o homem conduzir a relação e ela não vai se importar nem um pouquinho em cozinhar para o marido, né? Porque ela sabe que aquele homem está também focado no casamento, ele, em Deus e trabalhando para trazer nutrição para o lar.
Enfim, gente, esse tipo de assunto, né, por mais que tenha tudo a ver, né, com a psicologia, né, a gente tá falando de ânimos e ânima é a relação, é o diferencial entre homens e mulheres, né, somos os seres, né, um diferente do outro nesse sentido, e acho que boa parte das coisas e questões que acontecem no mundo da desordem é justamente por ter entrado nesse nível de competição, e pais que não deixam também os seus filhos ir adiante, né? E a guerra já começa de muito tempo, né? Nesse contexto de vir distorções e distorções e distorções. E hoje ainda mais é muito difícil. Não que eu ache difícil, eu não ligo de falar sobre isso. Eu só acho que a gente está em épocas que falar sobre isso é tudo. Ai, as pessoas se ofendem, as pessoas se doem, ou vêm falar que é moralidade, que é machismo, que não sei o quê. Enfim, né? Mas eu não tenho medo de expressar isso, né? Quando eu virei psicoterapeuta, foi na área de relacionamentos e de luz e sombra que eu me profissionalizei. Então, eu não vou deixar de falar aquilo que, além do que eu acredito, porque eu sou a favor da família, é, é o que precisa ser ajustado e apaziguado, né? E como eu sou mulher, eu vim aqui para falar com as mulheres, tá? Então é isso, mulheres, sejam sábias, sábias, tá? Tem um livro que dá. Aqui eu poderia indicar várias coisas. Eu não. Peraí, deixa eu pausar que eu vou pegar o livro para mostrar. Ok? Eu só não peguei ali, porque senão era muito livro para trazer aqui para mesa, mas também já vou indicar, tá? Já indiquei várias vezes aqui no canal para vocês. Porque os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. E o segundo, que é ainda mais de Marte, mais de Vênus. Mas enfim, se você procurar Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, volume 2 já vai aparecer aí na pesquisa de vocês. Mas um dos primeiros livros, ele é difícil de ler para você que não estuda psicologia, psicanálise. Talvez você tenha uma certa dificuldade, mas aqui na internet, ou tem várias terapeutas que elas têm curso ensinando, trazendo sobre esse livro, que é Mulheres que Correm com os Lobos. Isso aqui, ó, toda mulher tem que ler, deveria ler, né? Não tem que nada, deveria ler, porque aqui vai trazer os aspectos simbólicos e os arquétipos do feminino. Então, vai mostrar sobre, de uma forma muito simbólica, porque é através dos contos, né, que isso ultrapassa o nosso córtex frontal, né, pré-frontal, que é onde está o nosso raciocínio. Peraí. O nosso raciocínio, e entra que dessa parte límbica, os contos, eles trazem catarses, né? Eles trazem ou ganho de consciência, coisas que estavam reprimidas e presas no nosso inconsciente. Então, é uma forma mais lúdica, só que tem toda uma explicação. Olha a grossura desse livro. Eu acho que isso aqui vale a pena. Toda mulher tem que ler, e não só tem que ler, como eu disse, não, nada é regra aqui, mas você que está na busca do seu feminino, se puder. Separa um tempo para você, né? E vá ler. Mulheres que são cristãs, fazer devocional da Bíblia ou comprar um livrinho de devocional. Você que não é cristã, mas você tem a sua espiritualidade, a sua religião. Tem um livro que você possa fazer algum estudo frequente da sua religião, saber a conexão com esse campo espiritual. O feminino precisa disso para o quê? Para se nutrir, para se preencher, para parar de colocar expectativa só no externo, só no masculino, entende? E colocar uma expectativa, digamos, em Deus, né? No todo, enfim, naquilo que você acredita. Tem esse outro aqui, ó. Deixe-me ser mulher, tá? Vocês deveriam ler. Aí nós vamos ter aqui o da Santa Teresa de Jesus, que é o Castelo Interior ou Moradas. Aí esse aqui tem uma linguagem um pouquinho mais profunda, ele tem um aspecto mais espiritual e ele vai falar muito desse sagrado do feminino, só que não nesse contexto do feminino para as relações, e sim um contexto mais espiritualizado. Esse aqui, ó, enchei estes corações, deu sexo e o anseio universal, tá? Não é um livro, acho que tão fácil de encontrar aí, mas ele não é caro, não. E é um livro que vai falar justamente dessa busca desenfreada que as pessoas estão hoje. As pessoas hoje, elas namoram só pelo tchá-tchá-tchá.
elas não namoram para observar comportamento, para observar como que essa pessoa lida com a família, com a vida. É só pelo tchá-tchá-tchá. E daí é o medo de ficar vazio, né? Porque eu já me entreguei ao outro, já fiz a troca, e aí agora eu tô, né? Já tô todo emaranhado com a energia do outro, sendo que a nossa energia criativa que dá a vida, ela deveria ser um pouco mais respeitada. E eu não tô falando para você se resguardar, no viés de impureza, de que você não pode sentir prazer, não é nada disso, porque eu não concordo com isso. Mas uma vez que você entende o quão precioso e preciosa você é, você não sai se entregando para qualquer pessoa. É, porque você vai ficar emaranhado com a energia daquela pessoa. São laços, cordões energéticos que a gente vai formando com as pessoas, entende? A gente tem esse aqui, ó, Virtuosa. Gosto bastante. Ah, eu esqueci um outro livro que fala das virtudes. Se chama Virtudes, que é do Francisco de Assis, se eu não me engano. Mas esse aqui é um pouquinho mais simples, mas esse aqui é voltado mais para as mulheres, mas daí tem o do Francisco de Assis, que é Virtudes, que daí vai falar sobre virtudes, de todos nós desenvolvermos essas virtudes. Tem esse aqui que é maravilhoso, só que esse aqui é um contexto bem mais gospel, né? É, A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. E para você que quer casar, esse aqui é um investimento também, igual Mulheres que Correm com os Lobos. Esse livro aqui é Sabedoria da Mulher, o Jardim da Paz, somente para mulheres, né, que é do Shalom, e vai ter o Jardim para os homens, só que daí para os homens é para os homens, isso aqui é só para as mulheres. Isso aqui é uma base, né, mais judaica, mas que ensina sobre relacionamento, de como a mulher, ela trata o masculino. E daí, claro, no dos homens vai ter como os homens devem tratar as mulheres. E aí, a primeira coisa que diz nesse livro é que a mulher não deve ler o homem do livro, que a mulher não deve ler o livro do homem e vice-versa, porque senão você vai se achar no direito de cobrar alguma coisa que ele não está fazendo e vice-versa. Esse aqui, ó, para você que realmente quer casar, que visa como base para sua vida o casamento, a família, não tem como dizer como não tem. A gente não nasce pronto, né? Igual mãe. Você pode ler 1000 livros sobre maternidade quando a mãe é mãe, você que é mulher e é mãe, escreve aqui pra gente. Mas, né, pelas pessoas que eu já atendi, enfim, as coisas que eu já estudei, você não é preparado, né? Por mais que você estude e tudo mais, pode facilitar algumas coisas quando tem a família mais presente, facilita essa jornada materna, mas né? Mãe, você aprende a ser mãe ali meio que na prática. Assim como a relação, você aprende na prática. Mas se você entende como funciona a psique masculina e o homem entende a psique feminina, fica muito mais fácil de um aprender a lidar com o outro do que ficar só nas projeções, só nas projeções. Entende? E se você realmente visa relacionamento sólido, casamento, não dá para ficar no oba-oba. Não dá. Enfim, meu povo, acho que eu já me estendi demais. Um beijo. Um queijo para vocês, tá? E é isso. Eu desejo boa sorte nas relações para vocês. E você que é mulher com o seu sagrado feminino e sua conexão com você, com a sua essência como ser, tá bom? Fui.